Sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo episódio. Esse é o quadro Elas em Cena, momento em que compartilhamos reflexões sobre livros, filmes e séries. Eu sou Luísa Passos E eu sou Mariana Arantes. e nós somos. O palco é delas. Lembrando que essa é a segunda parte do livro Garota em Pedaços. Quem não assistiu a primeira parte, volta lá e acessa. Se você está vendo pelo YouTube, procura lá. Se você está ouvindo pelo Spotify, vai lá e vai ouvir a nossa primeira parte. Aqui a gente quer reforçar o alerta de conteúdo sensível. Tanto a primeira parte como essa também não é recomendada para menores e nem para pessoas que têm sensibilidade aos temas que nós vamos abordar aqui, incluindo violência, automutilação, dependência química, tá? Esses assuntos podem ser gatilhos, então ouça com responsabilidade e com autocuidado. Bom, então ficamos com a pergunta, né, no nosso último episódio. O que, né, que acontece com Charlie a partir da aproximação com Riley? Lembrando que o Riley, né, ele é irmão da Julie, ele trabalha no mesmo lugar que ela. Então é um relacionamento que eles começam a se aproximar, não é desde o primeiro momento que acontece nessa relação assim, amorosa, né? Então eles ficam nesse flerte e um marco que aproxima eles é o momento em que ele pede para Charlie comprar drogas para ele. Então começa assim, né? Esse momento, né, que ela se aproxima mais, lembrando, né, que ela tem essa síndrome de salvadora. Então ela vê isso como, nossa, eu estou ajudando ele, né? Então ela entra nesse auto-boicote aí, né? De achar que está ajudando ele, né? Achar que está fazendo uma coisa boa, né, para ele. E aí ela encontra, né, nesse primeiro momento, ela se coloca em risco, né, assim, pela situação dela e por estar entrando num local, né, em que é desconhecido. No primeiro momento ela chega lá e tem um homem, né? E aí, nesse momento, ela lembra muito das coisas que ela passou na rua, então ela vai repassando, né, os aprendizados que ela teve, né? Fica em silêncio, ficar o silêncio é melhor, fala só o que é para ser dito, então ela vai fazendo toda essa recapitulação, assim, das coisas que ela aprendeu, né, no momento que ela estava na rua. E aí ela conhece também a Wendy, que é, né, uma mulher que até provoca ela, né, como, assim, uma pessoa que já tenha se envolvido com o Riley, né? E ela já fica, né, assim. Então, ela traz uma fala, né? A sensação de fazer isso por Riley foi boa. Foi errado, mas eu fiz. E me faz sentir como às vezes me sentia com Evan e Dump. E o que faríamos? Tipo, sim, era ruim, sim, era errado. Mas também havia um certo perigo que era atrativo. Tipo, quão longe você pode ir antes de ferrar tudo de vez? Você seria capaz de reconhecer o momento em que uma coisa estava prestes a dar muito, muito errado? Então, aqui, né, fica realmente, né, essa sensação dela estar se desconectando das regras que ela aprendeu lá com a Gasparzinho, né? Porque ela já Uhum. voltou a beber, já tá fazendo coisas que ela sabe, que ela tem consciência que é errado, né? E aí vem a frase, né, que ela traz: queria fazer os olhos de Riley pararem de piscar, queria que ele parasse de tremer, queria ser boa pessoa, para levar para a vida. Assim como Louise, assim como eu faria por eles, né? Então a gente fica nítido com essa fala, né? Essa síndrome aí, né? De salvadora. E no primeiro momento, desde que ela vai lá, esse primeiro ato de ir buscar, né? De comprar a droga para ele, ela sente vontade de usar o kit, né? Então, relembrando, né? Ela já sentiu, é a segunda vez que ela sente vontade de usar o kit, né, né, com relacionado a essa pessoa, né, o que ela vive, né, com essa pessoa. E ela pensa usar esse kit, né, e aí ela não tá com acesso a ele, né, porque Ela ela nesse tá, momento ela tá no tá no restaurante, né, trabalho. ela tá no café, tá no trabalho dela. Então ela faz meio que um teste assim, né, com a faca que tá do lado, né? E aí ela passa a faca assim de leve, não ao ponto de cortar, sente aquele arrepio na pele, né, aquele desejo, aquela vontade de fazer, mas ela consegue se não se cortar, né? E aí ao invés disso, depois ela acaba bebendo. Né? Então, troca uma coisa por a outra, se a gente parar para pensar, né, assim, mais saudável do que ela se cortar, né? Então, ela consegue lidar de uma outra forma, ainda não saudável, por ela, né, já ter sido dependente, mas ainda assim melhor do que ela
acabar, né, se automutilando. E aí acontece uma situação, né, muito ruim, assim, que de novo ela se coloca em risco, de novo, né, fica alerta, assim, de red flags sobre essa relação, que é o momento que ela tá no trabalho, eles estão sozinhos, porque eles iam, né, eles começaram a criar uma rotina de ir juntos pro trabalho, né, eles trabalhavam na parte do café da manhã. E aí eles chegam, não tem ninguém ainda, e eles acabam transando lá Uhum. na sala da Julie. E aí isso, né, é muito ruim, assim, né? Porque ela, A Julie pega, né? a Julie A Julie pega, chega. a Julie chega e a todo momento, assim, ela vai, né? Ela consegue identificar que ela tá fazendo uma coisa que ela não gostaria de estar fazendo, Uhum. né? Mas ela acaba transando com ele, né? E aí Uhum. a gente para pra pensar quantas mulheres já não fizeram isso, né? Uhum. Quantas mulheres já não foram para esse lugar, né? Do eu sou um objeto, então eu tenho que dar Uhum. esse desejo, né? Eu preciso cumprir esse papel de dar desejo para outra pessoa, né? Para um homem, Dá o prazer. Uhum. de dar o prazer. Então, ela, apesar dela ter esse pensamento, né? Entender que não é algo que ela quer, porque ela tá colocando em risco o trabalho dela. Se ela perde esse trabalho, como que ela vai se sustentar? Ainda assim, ela, né, ela acaba cedendo e acabam transando. E aí a Julie pega eles, né? Então, E aí é ela muito toma uma difícil. atitude, né? Que eu acho que isso a Julia é uma pessoa que está olhando de longe, que está observando. Ela é um apoio, né? Isso fica Ela muito é. claro quando ela chega até Riley e fala: Eu não vou entregar essa menina de bandeja para você. E coloca os Aham. dois, né, em horários alternados, né, em horários diferentes. Sim, passa ela pra noite, né? E Isso. aí isso também acaba sendo uma coisa boa pra ela, né? Porque aí Uhum. ela conhece as outras meninas. A Linus também tá à Uhum. noite, né? Que a Linus trabalha o turno inteiro, né? O tempo Então, todo. o tempo todo, né? E aí isso também acaba aproximando mais também ela da Linus, assim, né? Por ser a única que ela conhece ali no primeiro momento, ela sente a diferença também da noite, mas apesar disso, eles seguem se vendo, né? Eles Uhum. seguem, né, conversando, né? Uhum. E aí, no momento porque ela sabe disso através do Riley, né? É ele que conta pra ela, né? Essa Uhum. troca, assim, ele fala ele conta pra ela, né? Ele diz essa frase pra ela, né? Ah, ela disse, não vou entregar essa menina de bandeja pra você, né? E Aham. isso causa um certo impacto nela, né? Ela sente isso, né? E Uhum. aí ela pensa, né, de novo em usar o kit, porque o que que acontece? Quando ele conta, ele vai para um lado, né, não, perdão, né, me errei aqui nos fatos. Ela vai para o apartamento dela, né, e aí acaba que ele vai junto e ele vê o kit dela. E aí nesse momento que ele vê o kit dela, ele fica tipo assim perplexo, né? E aí ele tem uma reação totalmente diferente do que ela achava que ele teria, né? Então, ele fica extremamente agressivo e aí nesse momento, né, ela acaba percebendo semelhanças, né, entre o que acontecia com a mãe, né? Ela vê esse olhar, ela vê os gestos dele, né, de violência, ela lembra da mãe. E aí ela pensa em se cortar de novo e mesmo assim, né, ela não se corta, ela consegue, né, não se cortar. Uhum. E isso corta a idealização que ela fazia do Riley, né? Nesse momento ela tem uma grande desilusão ali com ele, né? Ela pensava Sim, até aí que eles compartilhavam fragilidades. Agora ela percebe também que ele é alguém que pode reagir com violência, com desequilíbrio, né? A partir da dependência, como a mãe, que era alcoolista, né? Não fica claro se ela também era dependente química, mas que sob o uso dessas substâncias, ela ficava extremamente violenta, né? sim. E aí ela vai se afundando, ela vai começando a se afundar cada vez mais, né? Ela tá indo numa crescente, mas aí vai acontecendo isso e ela vai se afundando, porque ela começa a ficar em torno disso, né? É o trabalho, sai do trabalho, vai pra casa dele, cuida dele, Uhum, né? Fica em volta disso, né? uhum, Ele acaba cuidando dela, então acho que isso que acaba sendo confuso, né? uhum. Em Que algum ele momento ele cuida cuida, dela, né? é. E é, Ele é cuida isso, dela em né? algum momento. Uhum, Essa é. ambivalência, né? Essas Essa pequenas ambivalência, coisinhas, as migalhas, né? Que ela vai, cuidou de mim aqui quando eu fiquei doente, né? sim, que é bem pouco, né?
bem pouco. Mas, né, ela não sabe o que que é isso, né? Ela não teve isso. Então, né, é Uhum. super compreensível ela ir para esse lugar, porque realmente ela não sabe o que que é, né? Pensando na relação com as migalhas, ela não sabe o que que é uma baguete inteira, né? Ela não Exatamente. sabe o que que é isso, né? Ela só tem essas migalhas mesmo, né? É, é. Então é difícil que ela consiga, né? Por mais que ela tenha esses alertas, ela consegue perceber essas red flags, né, que a gente fala, mas ela não, ainda assim, ela não tem estrutura, ela não consegue Aham. entender o que que é isso, né? Ainda mais que ela tá lá desiludida com o Mike, achava, né? Porque o Mike, se a gente pensar, é um ótimo, né? Uma Um ótima ótimo pessoa. amigo, que isso? Mas É. é isso, é uma amizade, né? Não é É. esse lugar que ela deseja, né? Não acontece isso. Uhum. E aí ela traz a fala, né? Quem liga para uma garota cheia de cicatrizes que parece não conseguir ficar sozinha? Quem liga para uma garota cheia de cicatrizes que limpa o chão e vai buscar droga para o namorado? A garota com cicatrizes deveria ligar, mas ela não sabe como. E quando deixa o uísque entrar, quando permite que qualquer coisa do tipo entre, como beijar ou sexo, álcool, drogas, qualquer coisa que ocupa seu tempo, e faz você se sentir melhor, mesmo que por pouco tempo, bom, você já era. E às vezes, uma vez, talvez duas, ela diz que está pensando em fazer aulas com uma mulher que é artista, mas depois para, porque uma vozinha em seu cérebro, em seu coração sussurra. Mas aí você não vai ter tempo livre para ficar com Riley. E as palavras, elas grudam de novo, bem grandes na garganta e ela sente partes de si mesma desaparecerem na visão de Riley. E eu, ladeira abaixo, sem parar, sem parar. E é uma frase, né, uma fala muito forte, assim, dela, né, que é bem característico de um relacionamento abusivo. Uhum. Essa, né, esse desejo de fazer e essa falta de apoio, né, porque ela fica ali naquela dependência com ele, né, nessa É. relação totalmente simbiótica ali, né, de eu não Hum. posso existir além disso, porque senão eu vou perder o que eu tenho, né? Parece como se fosse muita coisa, mas na verdade não é, né? Não é nada praticamente, né? E Ah, aí, quando ela acaba descobrindo, né, que o Mike vai se casar, né? Logo na sequência, assim, ela descobre que o Mike vai se casar. E ela fica extremamente doente, né? E aí é nesse momento que ele cuida dela. Eu acho que assim, ó, pensando, né, em tudo que ela traz essa relação, né, Mari, eu acho que é o único momento, assim, que ele realmente cuida dela de verdade. único. O resto é o tempo Único, né? inteiro fazendo ela de objeto. Único momento, assim, É. né? Que ele cuida dela, que de fato isso é real, né? Que não é da fantasia dela do que ela acha que ele está fazendo, né? É É. realmente o que está acontecendo, porque aí ele cuida dela, ela fica 3 dias de cama, né? E aí ele chega a cobrir, ele trabalha lá, né, trabalha amanhã, trabalha à noite para cobrir ela, né? Para ela não. E aí isso mais ainda confunde ela, né? Pô, ele tá aqui me cuidando. Olha o que ele É. tá fazendo por mim, que Uhum. lindo, né? Complicadíssimo. Complicadíssimo, demais, assim, né? Uhum. Complicadíssimo. E aí E ela aí, vai vivendo essa ambiguidade, né? Que vai aparecendo também no momento que ela vê alguma coisa acontecendo ali na cafeteria, que tem uma mostra de música e ele vê uma menina cantando lindamente, e ele sorrindo para essa menina né? E aí ela toma a decisão nesse momento de ir fazer a aula de Ariel. Eu acho que assim, quando o livro traz isso, ele traz a força da Charlie também, né? Porque ela tá tá, afundada ali, ela tá sentindo ciúme naquele momento, ela poderia se enfiar mais ainda no poço, só que ela se lembra do convite de Ariel para fazer a aula dela, e aí ela opta por ir fazer a aula. E quando ela vai, maravilhosa. e quando ela vai, ela encontra mais um artista, amigo de Ariel, que é o Tony Antônio, que convida ela para que ela vê os desenhos e convida para expor, né, na galeria. E aí ela passa aí construindo uma outra rede de convivência, que é essa Uhum, galeria. E ela vai arrumar a galeria de exposição, né, vai vivendo ali, observando aquelas pessoas também, visualizando o seu desenho pendurado na parede, né, que acho que isso é interessante, né, de tirar esse desenho dali que é o caderno, onde ninguém vê, e colocar na parede, numa galeria de arte, onde as pessoas vão ver isso, esse projeto vai tomando forma, ela vai ficando com vontade mesmo de fazer, né, e ela marca essa exposição, ela aceita, né? ah, é muito bom.
né, isso, porque também é o comprometimento que ele traz, né, para ela, assim, de Sim. Charlie, olha só, tem trabalho, é Aham. trabalhoso, né? E É. aí ela passa aí, né, todos os dias lá para Uhum. ajudar a montar a galeria, então, né, ela sai também, né, quebra também um pouco essa rotina que ela tava, né, de Uhum. trabalho, Riley e drogas, né? Uhum. Então, Uhum. isso também é bonito, assim, de ver essa parte, né, que tem dela, né, olhando para esse eu, né, Uhum. Vai chega. chegando aí, né? E aí, a partir disso, né, a partir desse movimento todo dela, né, de olhar para si, de resgatar o seu eu, surge um alerta de Linus, né? Charlie, eu já bebi durante muito tempo. Faz 6 anos que conheço o Riley e sei como ele funciona. Ela respira fundo. Ele está indo ladeira abaixo. E nessa ladeira, nós, usuários, levamos junto todo mundo que pudermos. Porque se for para cair na merda, não iremos cair sozinhos lá. Ela diz com tristeza: Olha, eu não conheço você muito bem e não quero me intrometer. E também não quero julgar, mas ficar com ele só vai te prejudicar. Eu precisava falar isso. Você consegue ver isso, querida? Tipo, ver de verdade? E aí ela vai começando, né, a pescar algumas coisas, né, mais profundas, assim, né, de, pô, será? Será mesmo? Né? Uma adolescente vivendo tudo isso, né? Porque não parece uma adolescente, Não né? A gente vai falar parece. dela aqui, né, Uhum. lembrando que ela tem 17 anos, ela nem completou 18 ainda, né? Aham. Ela tá por completar 18, né? Eu acho que nesse momento ela já completou 18 anos, ela completa É, né? 18 anos no Isso, momento ali durante. daquela transa deles e tal. Isso. Parece uma pessoa muito mais velha que a gente tá falando aqui, né? Parece que é uma Amadureceu adolescente. muito, né? Assim, o livro traz esse amadurecimento, né? Esse crescimento dela. E aí, paralelo a tudo isso, esse aprofundamento com Riley aí, essa entrada para o fundo do poço, essa tentativa dela se resgatar sozinha, esses alertas de fora, chega a Blue. Blue, que ficou lá na clínica, Uhum, enquanto dizendo que achava que nem ia sair, né? De repente, uhum, ela recebe um e-mail da Blue, uma pessoa que lá atrás era uma relação ambígua, estranha, que talvez não fosse alguém que ela escolheria para estar ali com ela, mas a Blue vem. E ela, primeira coisa que a Charlie pensa é começar a trocar esses e-mails com ela mesmo, né? E começam a aprofundar ali essas trocas até que a Blue fala para ela que está seguindo as regras da Gasparzinho, que vai sair da clínica. Luísa não tá nada bem, né? E quer encontrar a Charlie onde a Charlie está. E aí a gente uhum. traz um trecho para alguém que era tão cruel comigo em Creeley, ela parece gostar bastante de mim. E pode ser, percebo de repente, e fico triste que ela esteja se sentindo sozinha também. Não sei bem o que pensar dessa súbita empatia por Blue, ou seja, ela queria distância, mas ao mesmo tempo desperta nela essa conexão. E aí, Blue, então, vai até o Arizona, chega lá, vai gerar com a chegada dela ali, né, no meio dessa ambiguidade, vai despertar na Charlie um sentimento de cuidado, de carinho, trazer essa possibilidade de identificação, duas pessoas que viveram coisas parecidas. Né, num espaço que é tão diferente da clínica, que agora é no mundo, que tem que seguir aquelas mesmas regras, né? Que a Sim. Gasparzinho disse para todas elas, e isso gera para Charlie uma sensação de pertencimento, da própria identificação, né? Passamos por coisas parecidas, por experiências semelhantes, estivemos no mesmo lugar, né? E aí ela também faz esse vínculo com a Blue, inclui a Blue na vida dela mesma, né? A recebe no Sim. apartamento dela, coloca, encaixa a Blue na rotina ali. A princípio você vê que é uma coisa meio, sabe, desajeitada, não se sabe como fazer, né? Mas ela vai colocando e vai encaixando também nos afetos dela. A Blue, ela para Charlie parece ser um espelho de alguma possibilidade da Charlie de entrar em contato com a espontaneidade, com a liberdade, com a confiança nos vínculos, porque a Blue é essa pessoa espontânea, livre. Ela chega para conhecer o Riley e já toca o violão dele, né? E já senta e já no sofá e se espalha, enquanto a Charlie ela é mais tímida com relação
a isso, Hum. né? E desperta mesmo na Charlie esse desejo de viver a vida e não sobreviver na vida, né? De viver Sim. mesmo, né? Ela sente Ela é bem para fora, né? Ela é é bem o assim, oposto, né? né? Cheguei de salto alto, né? Isso, E chega, arrumou os dentes, né? Porque ela tinha os dentes arrumou. apodrecidos, né? Por causa da metanfetamina. E aí Isso. ela fica mais tipo assim, meu Deus, quem que é, né? Essa pessoa. E ela, Uhum. né, traz essa vida, assim, né? Pra Essa Charlie. presença, né, assim. É, E a Charlie, de alguma forma, ela tem ali uma possibilidade de se sentir pertencendo a alguma coisa, de perceber que é possível sair daquela... Porque também a Blue, ela é uma pessoa que vive o corpo dela com as marcas que tem no corpo dela e de uma maneira mais pojada mesmo. Ela não está muito preocupando se as pessoas estão vendo, julgando, né? Muito mais velha que ela tem 30, né? A Charlie acaba de completar 18, né? Só que a Charlie, na sua síndrome de salvadora, ela também quer salvar a Blue em determinado momento. E ela vai ter que aprender com a Blue que não é o amor dela que vai curar ou resgatar qualquer um que ela ame, né? E sim, cada um que vai ter que fazer essa escolha por si só. As sim. duas elas vão formando um vínculo muito forte de cuidado uma com a outra. E eu entendo que muito porque são duas mulheres, né? São duas mulheres que passaram pela mesma vivência em uma clínica, e por situações provavelmente muito parecidas, né? De abandono, de sofrimento na vida, né? E ela tem uma função importante ali na relação entre Charlie e Riley, porque ela é a terceira pessoa que chega ali com tudo na vida da Charlie, né? Pé na porta. Hã? Com pé na porta, Com o pé na literalmente, porta, assim. literalmente, né? Com salto na porta. Pá, Um salto na cheguei. porta. É. Cheguei. E ela faz ali um triângulo, né? Um triângulo que a Charlie, a princípio, sente até uma certa insegurança com a presença da Blue ali, sei lá, um pingo de ciúme ali, né? De ver Medo, né? De daqui a pouco ela Riley. fazer alguma coisa, né? Isso, né? E a gente também fica com isso, né? Eu fiquei, pensei, Eu nossa, fiquei também. o que que vai rolar aí agora, né? E Fiquei tal, mas ela desesperada. começa. Fiquei, ai, não acredito, meu Deus, como assim? Ela chegou, tipo, parecia para ajudar e agora, nossa, o que que vai acontecer? E aí ela vem para ajudar mesmo, né? Que ela É, vai questionando ali, ela questiona, ela também questiona. Então, até agora a gente tem Linus questionando a relação com o Riley, o Mike, que também fala para tomar cuidado, e a Blue também já de primeira pega, né? De primeira ela pega, ó, isso aí, por que que você não pode? Por que que você não se sente autorizada a pegar o violão do seu namorado? Você pode pegar o violão do seu namorado, né? sim, Não tem sim. nada que impeça. Então, a Blue que estava ali, naquele momento, navegando por uma relação com o Riley que passa pela objetificação total, né? Porque ele usa ela o tempo todo, não só para o sexo. Aliás, acho que o sexo é o que menos importa ali do uso, né? Ele Sim. usa ela para ir buscar droga para ele, para acobertar os momentos que ele está bebendo escondido da irmã no trabalho. Então, Roubando, né? roubando da irmã, então ele faz ela de cúmplice, ela sabe que está sendo cúmplice, mas essa diferença de idade, de maturidade, faz com que tudo fique mais injusto. É uma menina ali, né, que em troca de algum amor, algum contato, alguma validação, está fazendo tudo aquilo com a própria vida. E a Blue, ela chega e vai quebrando essa simbiose, vai trazendo para ela demanda também de atenção, de vínculo, né? E a Charlie começa a ter que investir a energia dela ali nesse novo vínculo, né? E passa a ser validada a partir do olhar da amiga, porque o olhar do Riley não é de validação para ela, né? É de uso, né? É. Então a Blue ela quebra essa exclusividade afetiva que existia ali entre os dois e amplia mais ainda a possibilidade dela se relacionar com outras pessoas, amplia suas relações de apoio, inclusive, né? E a Uhum. vivência de papéis, porque agora ela não é só a namorada torta ali, porque nem namorada era, nem, né? Ela Não é nem também é só amiga. nomenclatura, né? Eu acho interessante a hora que ele fala.
vou te perder agora para sua melhor amiga. Então ela vem aí, ai que ódio. Ela vem nesse papel também de melhor amiga que nem era, mas chega desse jeito. Por isso que ela chega com salto E na ela boca. abraça, né? Ela, nesse momento, ela já impõe limite. Aham, Tipo assim, uhum, quer me tirar tudo agora, quer me tirar minha amiga também? Quer tirar meu espaço? exatamente. Quer tirar minha amiga também? Porque ela já tá mais atenta, né? É. Mas e Quando eu é vi ela ele. mesmo que faz esse resgate da relação abusiva com ele, né? É. Porque até então ela tinha ouvido. Agora a Blue chega e realmente pega ela e fala: vamos sair daqui. Com todos os problemas da Blue, né? Que daqui a pouco vai dar problema, mas assim, já é uma possibilidade, né? Sim, sim. É, Principalmente nessa triangulação, né? principalmente nessa Quebrar essa triangulação. simbiose, né? Ela traz uma coisa importante também, que são os diários da Luísa, que Luísa não tá bem. Ela diz lá, Luísa não tá bem, que era colega de quarto da Charlie no Creeley, né? Mas a Luísa pede para entregar para Charlie. Uma coisa que a gente não falou é que a Luísa dá a mala dela para Charlie, né? E ela leva a Ah, mala da é verdade. Luísa. E Aham. agora a Luísa manda levar os diários Que ela dela, sempre teve curiosidade, né? Porque ela via muito a Luísa escrevendo. escrevendo, né? Então ela Uhum. sempre teve muita curiosidade. Aí ela manda, né? Vários diários. E aí é mais uma possibilidade de identificação com alguém que viveu coisas parecidas, né? No meio de tudo isso, a Charlie está preparando a exposição de arte, né? Se dando essa chance de se dedicar para escapar também desses conflitos com o Riley, né? É, tem o reconhecimento do seu talento, por meio da Ariel e do Tony. E nesse momento aí que a gente pensa lendo o livro, né, Lu? Não sei como que você se sentiu, mas eu senti, ai, que legal, ela vai fazer a exposição de arte dela, mas aí é exatamente neste momento, né? Ela faz, né? Ela chega a desenhar, né? Ela desenha lá o Manny, Leonard e o Hector, né? Que Isso, são moradores, né, do lugar. É muito bonito porque tem um momento que ela até traz, assim, essa vontade, esse desejo dela, né? De trazer as pessoas da rua, né? isso, As pessoas de baixa condição, né? De baixa isso. renda. Então ela fica Uhum. muito conectada com isso, né? Nossa, isso traz para eles também um reconhecimento, uma validação também, né? De tipo, Com nossa, alguém percebeu certeza. que a gente existe. Eu Vistos, né? eu tô desenhado aqui nessa e eu vou ser exposto, tanto que eles se vestem, acho bonitos no livro também, vestidos. Eles chegam depois, né, lá no apartamento dela, vestidos para a exposição. Então eles Sim, queriam ver isso, bêbados e vestidos para a exposição. Só que sim. aí, no dia da exposição, Riley e Blue recaem, né? Blue recai porque enquanto o Charlie está trabalhando e se preparando para no fim do dia sair mais cedo e ir para a exposição, a Blue recebe a notícia de que Luísa se matou, né? E se matou de um jeito extremamente trágico. Então, é ladeira abaixo para Blue. Ela vai atrás do Riley, que é onde ela saberia que teria acesso a alguma droga, né? E quando a Charlie vai buscar os dois, vai buscar o Riley, né? Quando ela chega no apartamento dela, ela já vê tudo revirado e pensa, nossa, o que aconteceu com a Blue? Vai atrás do Riley e quando chega lá, vê a Blue chapada, muito chapada, no chão da sala ali, desmaiada, chapada mesmo. E na cozinha vê o Riley transando com a Wendy. E com isso ela começa a dissociar ali, né? O Riley é extremamente grosso com ela e violento Eu lembro. mesmo, violento, ele chega a pegá-la pelo pescoço, né? E aí ela se dissocia completamente, né? Isso é a gota d'água para ela, né? E aí a gente entende aqui que essa recuperação jamais é uma linha reta, né? A gente estava caminhando para o final feliz. Ah, ela vai fazer a exposição, vai dar tudo certo. Ah, a gente tava vibrando já, né? É, não, tem tragédia aí para vir acontecer, nem todo mundo está segurando a onda, né? E aí, na hora que cai, como a Aline nos falou, leva todo mundo que tá junto, ladeira abaixo. E aí, todo esse movimento, né? Tudo isso que vai acontecendo, ela começar a desassociar, ela vai pra rua, né? Sai dessa casa rápido, e aí é o dia de los Muertos, né? Então, ela tem muita gente mascarada na rua, festa e tal, e aí ela, nesse momento, ela vê eles, e aí ela fica nessa confusão, vê eles dançando, vê eles rindo, e segue, né?
não consegue ir para a exposição dela, né? Ela fica esse tempo assim na rua e aí quando ela volta pro apartamento dela, tá tudo totalmente destruído. Né? Uhum. Ela tá com tudo destruído, destruíram tudo. E aí ela chega lá e tá assim, né, o kit lá, né, pra ela usar, né, exposto, aberto, assim, tipo assim, pega, usa, né, quase como uma chamada, assim, pra ela, né. E aí ela acaba não conseguindo, né, lidar, já tinha conseguido lidar de várias formas, né, com tantas vezes que já tinha surgido esse desejo de usar o kit dela e ela conseguiu não usar, mas, né, infelizmente acabou que nesse momento ela, né, se cortou. E aí ela se corta, né, e aí ela, né, fica totalmente offline, assim, né, acontece essa dissociação por inteiro. E nesse momento, né, o pessoal tá todo pronto, tá? Então todos os moradores, né, ali estão prontos para ir, né, para a exposição de arte, né, estão todos arrumados e são eles que encontram ela, né, porque chegam lá e vão atrás dela, né. O Manny, o Hector e o Leonard, né, eles entram bêbados assim, né, meio que, né, espalhafatosos e tal, e encontram ela nessa situação, né. E aí em seguida chega Linus e Tanner, né, Linus que trabalha lá com ela e o Tanner é irmão da Linus, né, eles são irmãos também, trabalham no café onde ela trabalha. E no primeiro momento, assim, a Linus até meio que vai para cima, né, desses vizinhos, achando que eles podem ter feito alguma coisa com ela, né, e aí entende a situação que não, e aí o Turner ele faz esses cuidados, né, porque ele tá trabalhando como socorrista, então ele consegue fazer esses curativos, né, dela, pegam ela e levam ela para né, levam ela, botam ela dentro do carro e levam ela para a fazenda do avô deles, né, o Félix. E Uhum. aí ela, nesse momento, ela tem muitos relatos dela, né, assim, ela é totalmente fora, né, totalmente Uhum. fora, assim, ela não consegue, ela vai se referindo à mulher e o homem, né, pensando, falando, se referindo a Linus e Tânia, ela não consegue nem entender onde é que ela tá, né? Parece dar a sensação que é uma viagem longa, né? Longa. Uhum. Uns 2 dias, talvez, assim, é um lugar bem distante para onde eles estão indo, né? Então, Uhum. ela, aos poucos, ela vai começando a se situar, né? Muita dor, parece, né? Toma bastante analgésico, Analgésicos, né? provavelmente. Sim, muitos, né? Ela cortou os pés, né? Então ela não Outros pés. consegue apoiar os pés, né? E Uhum. aí ela chega nessa fazenda, né? E chega nessa fazenda, né? Assim, e fica muito surpresa, assim, porque, né? No primeiro momento, Félix, ele já, né? Uma das primeiras coisas, assim, que ele traz, né? Para ela né, sobre o silêncio, né? Você sabia que os quarks acreditam que o silêncio é uma forma de deixar o divino entrar no corpo, no coração? Nunca tive medo do silêncio. E você? Algumas pessoas têm. Sabe como é? Elas precisam de tumulto e barulho. Esse silêncio maravilhoso que você está ouvindo é isso que acabei de dizer. É muito engraçado. Faz daqui o lugar mais divino da Terra para mim, né? E aí nesse momento ela, né, se sente acolhida, né? Porque acolhida nesse lugar do silêncio, que é um lugar que ela, né, assim, tem a tendência de ir, né? A Blue comunica Linus, né, e Turner que pode ser que ela ficasse em silêncio durante um tempo, né? Uhum. Nessa transição, ela acaba ficando um pouco, né? Ela passa 2 dias dormindo, assim, para ir se recuperando. E quando ele traz essa fala, né, é uma emoção muito forte que vem, né, Charlie, né? Ela se sente muito, muito comovida, assim, né? Uhum. Outra coisa que uma das coisas que poucas que a Wendy não, a única coisa, na verdade, né, que a Wendy não destruiu lá quando ela foi no apartamento dela foi os diários da Louise, né? Uhum. Então, nesse momento também, ela usa esse retiro, né, que ela tá, porque é isso, foi um retiro, né, levaram ela para, né, Uhum. longe de tudo, né, É. ela tá no meio do nada, né, ela começa, né, a ler esses diários, né, da Louise, Uhum. ela passa a ler, assim, ela fica, né, ela até traz, assim, no que não consegue parar, né, até Uhum. tem uma fala, né? A vida de uma garota é a pior vida do mundo. A vida de uma garota é você nasce, você sangra, você queima, né? Fala de Heloísa. Se cortar é como construir uma cerca em volta do próprio corpo para manter as pessoas longe e Uhum. depois chorar com vontade de ser tocada.
mas a cerca do arame é farpado, o que fazer, né? E aí ela vai, né, conseguindo também cada vez mais nomear, né, o que ela sente, como que ela se sente, né, o Uhum. porquê de fazer isso, né? E aí surge esse reencontro com a arte, né, Mari? Que é muito Uhum. bonito, assim, né? É porque o pai, o avô de Linus e Tanner, o Félix, é artista, né? Sim, E ela vai sim. reparando isso ali, né? Que ele tem um ateliê, que tem as obras espalhadas por lá, né? E aí ela vai trazendo tudo isso que ela vai observando ali, né? Que quando ela olha para o ateliê, a gente até separa um trecho aqui. As cores estão fazendo alguma coisa juntas. Tenho certeza disso, eu sinto jogando uma contra a outra. Algum relacionamento está sendo descrito que eu não consigo colocar em palavras, mas olhar para elas me desperta, me enche, cega a dor, né? O Félix chega a dar um toque nela quando vê no jornal uma notinha sobre a exposição de arte que tem ali o desenho dela, né? Que ela fez de Manny, Uma Leonard e crítica, né? Hector. É, uma crítica boa, né? Uma Assim, crítica boa, né? falando muito bem, mas ele vira para ela e fala assim: está tudo aí, querida. Atenção aos detalhes, belos momentos gestuais. Ele olha bem nos meus olhos, mas você não gosta desse tipo de desenho, ou pelo menos não tem uma paixão confusa por ele. É preciso ter um ou outro. A ambivalência não é amiga da arte. Então, ao mesmo tempo que ele acolhe, ele também dá para ela essa noção realista do que seria ser uma artista, né? Então, peraí, Sim, ser uma artista de verdade não é só você desenhar aí desconectada. Fazer um desenho desconectado, você precisa se conectar com o que você sente, né? A uhum. arte, ela tem que passar, ela tem que expressar a sua emoção, que era o que ela estava tentando fazer, assim, o tempo todo, né? Mas por se Sim, tratar de uma adolescente, muito difícil isso, faz parte do amadurecimento também, né? E ele, como um mestre e um guia, né? A figura do senhor velhinho e mais sábio, ele, como sábio, vai conduzindo ela, deixando ela, inclusive, ali com acesso às possibilidades ali dela fazer arte. Antes ela fazia com carvão, né? Escrevia com carvão. E aí, agora ela pode escrever com outras coisas, né? sim. Ela pode desenhar de outras formas, né? E aí, né, Lu, a É, arte. chega, né, desse jeito. Chega não, né? Acho que vai se desenvolvendo, né? Se Uhum, desenvolvendo desse jeito, porque a arte já chega há muito tempo na vida dela, né? uhum, Ela há muito consegue, tempo. né, entender melhor, assim, né? E Então aí ela ela vai criando. entende que pode ser um jeito de dar transformar o que ela sente, né, emocionalmente, pode ser uma ponte, né, pode dar essa vazão, É, escorrer o que eu sinto ali para minha arte, né? Quantas vezes a gente não faz isso na clínica com a palavra? Que, aliás, é com para isso, certeza. né? Uma Sim, sessão de exatamente. psicoterapia, muitas vezes, para a gente dar vazão emocional através da palavra, mas Sim, muitas pessoas não sim. conseguem, e é o caso dela. E Sim. ela descobre Tanto a que ela arte. fala, né? Tanto que ela fala, não sou boa em falar, não sou boa em fazer as palavras certas irem do meu cérebro para a boca e saírem, mas sou boa nisso, meus desenhos e as palavras que consigo escrever. Sou boa nisso, né? E aí ela vai começando, né, a se validar, porque ele monta uma sala para ela, né? É, Ele acaba trazendo essa possibilidade, assim, e além da arte, também pensa, é uma casa com cuidado, com amor, com afeto, com né? Ela tá comida. Ela com traz muito comida, isso, né? Da muito, comida, né? do sabor, do cheiro, Né? De sentar, de estar embaixo da árvore, né? Isso. Sentados em família, naquela mesa cheia, com É, fartura, com né? riso, com o calor, né? Assim, o cobertor, a coberta é gostosa, a fogueira faz calor, né? E até o frio, né? Assim, E falando do até o calor, fim. né? O frio, porque é um lugar mais frio, né? Que ela tá. Então Hum, ela acaba lembrando também mais de casa, né? Que uhum, já estaria nevando nessa época, né? Então ela também traz também de novo, né? O corpo, né? Os sentidos, né? uhum. Esse lugar mais aconchegante, né? E aí, eu vou até falar um insight que eu tive aqui agora. O quanto é importante na infância, né?
que essa criança ela tenha essa referência de cuidado seguro no corpo, né? Um corpo que está Exatamente. alimentado quando precisa, um corpo que está cuidado, higienizado quando precisa, um corpo que tem suas necessidades satisfeitas, né? Ela não tinha. Tudo ela Não. traz muito confuso. O abraço é quando ela abraça o pai que está ali dissociado, está chorando, está perdido, né? A comida que a mãe deixa para nutrir é uma comida estragada, uma comida fedida, né? Quando tem comida, né? Porque às vezes nem tem. Então, quanto é importante isso como referência, desde a infância, esse cuidado, esse acesso, né, aos sentidos, assim, eu ter comida quando preciso e tudo. E aí o Félix traz, né, de novo, esse coração partido. E não me refiro ao que aconteceu com aquele jovem, porque essas coisas vêm e vão. É uma das lições dolorosas que a gente aprende. Acho que você está tendo um tipo diferente de coração partido. Talvez uma espécie de coração partido por estar no mundo quando você não sabe bem fazer isso. Isso faz sentido? Nossa, isso é muito terapia, né? Muito, Muito terapêutico, né? Me lembrei de mim. muito. Faz sentido? Eu É, pergunto muito isso, né? Faz sentido? eu também. Sim, aprendi contigo, né? Todo mundo É. tem um momento, eu acho, um momento que alguma coisa tão crítica acontece, né? Que rasga seu próprio ser em pedacinhos. Então você tem que parar. Por um longo tempo, você só junta os pedaços e leva muito tempo, não para encaixar tudo de novo, mas para montar de um jeito diferente, que não necessariamente é melhor. É mais como uma maneira com a qual você pode conviver até ter certeza de que essa peça deve ir ali e a outra lá. E aí ele também, né, vem, né, como esse duplo, Traduzindo. né, essa tradução, né, que a gente chama de duplo lá, né, no É, psicodrama, né, é. essa tradução, né, do que ela sente, né, do que ela tá sentindo. Então, E é função materna, paterna, de cuidado ali no início da vida que ela não teve, ela sempre sentiu. Sentiu, né? E o que que eu tô sentindo? Não sei. exato. E ele vem como essa rede de apoio, né? Ele Uhum, chega como essa rede de apoio, né? uhum. De cuidado, né? De Isso. carinho. E isso é bem importante, né? Para que ela consiga, né, se fortalecer, né? Para que ela consiga, porque eles passam um tempo lá, né? Eles Uhum. ficam um tempo lá, até pela, né, pela reforma, porque, né, assim, a gente acabou não falando, mas o Riley, né, ele acabou, de tanto que ele roubou, acabou falindo, né, lá o restaurante, então a Julie precisou fechar durante um tempo para se recuperar. Ele Uhum. acabou sofrendo um acidente, né? Que ele é o Andy, eles roubaram um carro e aí eles sofreram um acidente. Ele, né? Foi ela, os dois, ela se machucou mais do que ele, né? E ele acabou ficando indo para uma clínica, né? Assim, preso, Peso. né? Uhum. Mas preso, mas numa clínica de reabilitação, né? Sim, E aí ela fica esse tempo lá, né? Mas eles acabam. E aí ela desenha, ela vai se conectando, acontece tudo isso, né? Vai criando esse desenvolvimento emocional maior para conseguir voltar, né? Porque aí é. ela acaba voltando para Tucson, né? E aí tem uma frase, um momento que de conexão dela, de consciência, né, que ela diz assim, enquanto ela tá lá em algum momento na fazenda, ela fala: traço as cicatrizes nas minhas pernas, apalpo os anos de cortes cicatrizados e não cicatrizados por debaixo da minha camisa. É tudo que sou agora, essas linhas e queimaduras, os momentos por trás delas. Nasce uma garota, nasce uma garota. Começo por mim mesma. Uma garota com cabelo emaranhado, ela está nesse momento desenhando, né? Em um cardigã amarelado e felpudo, no primeiro dia na escola nova. Todas as cicatrizes escondidas embaixo do suéter e da calça jeans. Que garota triste, a boca fechada, os olhos queimando, um campo de força de raiva e medo vibrando dentro dela. Ela observa as outras crianças, como elas se movimentam com facilidade, rindo ajustando os fones de ouvido, sussurrando. Ela quer dizer: meu pai está no rio, no final da rua, mas não diz nada. Ela conhece uma linda garota com cabelo roxo selvagem e a pele bem, bem branca. A linda garota, tão crítica, tem um cheiro doce e cremoso, como pó facial e muito delineador preto. Então ela vai começando a escrever a própria história, não mais através dos cortes, né? E aí, e ela, né, tu falando agora, eu lembrei, né, aí tem um papel também muito importante da Ariel, né, que ela lembra da Ariel, porque a Ariel traz isso pra ela, né,
esse do se encarar, né? O se desenhar, né? O se ver Uhum, na tela, né? é, Então ela também, né, vai fazendo esse conjunto aí, né, de sim, Félix, de Ariel, né, dessa rede toda, desse salvamento, desse resgate de Linus e Turner, né? Ela vai isso. juntando todas essas peças ali, né, e vai conseguindo se enxergar mesmo, né? Uhum, Conseguindo se enxergar nessa tela, né? sim, Além, né, como um espelho mesmo, né? isso. E ela vai se fortalecendo mesmo, assim, tanto que na volta, né, eles passam num brechó, e aí a Linus, ela já vai direto, né, nos macacões, né, nos jeans, e ela, Aham, né, consegue colocar uma saia, ela, tipo assim, aham, né, já internaliza isso de, tipo assim, essa sou eu, é aham, isso que eu tenho para oferecer para o mundo, né? sim, Esse é o corpo que eu habito, né? Então, sim, mas muito mais segura, né? Ela volta muito mais segura para Tucson, né? Porque sim. precisa ter esse enfrentamento, né? Voltar para Tucson né? E entender também, né? Tá de cara ali, né? Com muitos gatilhos, né? Com o lugar que ela trabalha, com os encontros com Riley, né? Uhum, Então ela precisa realmente, né, tá bem fortalecida, assim, e ela se fortalece, né, ela consegue se fortalecer, né. uhum, E aí quando ela volta, né, a Blue arrumou todo o apartamento. uhum. Ela chega até a ficar em dúvida, assim, né, tipo, meu Deus, tem alguém, né, ele alugou meu Ele alugou. apartamento. E aí ela chega lá e tá tudo arrumado, a Blue pintou tudo, comprou móveis, né? Porque a Blue ela tem uma condição financeira que a gente não acabou falando aqui, mas ela tem um pai que se sente culpado e acaba mandando dinheiro pra ela, né? Isso. Mas ela passa também a trabalhar lá, né, como Carpinteira. carpinteira, né? Então ela É. trabalha também, começa a arrumar o prédio, né? E aí ela traz, né? Traz uma fala que é bem bonita, né? Temos que aguentar firme, Charlie. Não podemos desistir. Lágrimas escorrem pelo rosto dela. Não, não, né? Não vamos. Concordo com a garganta apertada. Não somos como as outras pessoas. Não. Você é minha família agora e eu sou a sua. Você entende? Né? Isso é muito bonito, assim, né? Que fica, né, nítida essa ligação das duas ali, né? E Uhum. aí me incomoda muito uma coisa que aconteceu nesse retorno dela, que é um momento que, né, a Linus e a Julie ficam, né, assim, quase que obrigando Convencendo ela. É. convencendo ela para que ela, né, vá lá no show beneficente que o Riley vai cantar, né? E ela acaba cedendo, né? Ela não consegue não ir e ela acaba cedendo. Eu acho isso muito ruim, né? Porque aí ele canta uma música pra ela e tal. Mas com a ajuda, com o apoio da Blue, né? Assim que ele termina de cantar, a Blue pega ela pela mão e elas, né, conseguem sair de lá, né? Ela consegue ter esse enfrentamento e sai, E né? aí não é alguém dando as costas para ela, é ela dando as costas para ele, né? Ai, maravilhosa. Esse momento é uma glória, assim, né? Não, É. quando aconteceu, eu me lembro no momento que eu li, assim, nossa, a primeira vez, né, que eu li, eu fiquei, gente, muito feliz, assim, fiquei muito emocionada nessa hora. É. Uhum. É muito, muito bonito, assim, de ver, né? Que ela fala, né? Ela fala, a Blue fala assim, né? Chega perto do ouvido dela e fala: O que o cereal está fazendo, Charlie? Né? O cereal não está me comendo. Ela começa a repetir até parar. Vamos, digo. E aí elas saem da coxia, abre caminho e entre as Marias guitarra e deixa Sim. o Riley para trás, né? Maravilhoso, maravilhoso. E E em aí, seguida ela recebe o convite para trabalhar com um artista, que nada mais é do que o Félix, né? Então ela com muita assim dúvida, mas ao mesmo tempo confiante, porque essa é a ambiguidade da Charlie, eu acho. Ela não é essa fragilidade, né? Ela não é frágil de jeito nenhum. Então ela encara e vai, entra no avião pela primeira vez, voa e diz, né? Vou trabalhar para um artista como assistente e eu também sou artista. É tão legal, né? Assim. E ela fala, não soa tão mal dizer essa última parte em voz alta, né? Assim, eu sou uma artista. Ela não tem mais o kit da ternura, né? E graças a Deus, né, que ela é, faz esse kit. Nossa. e tá dizendo, ela diz assim, estou entrando na vida despreparada pela primeira vez em muito tempo. Despreparada sem o kit da ternura, mas preparada, né? Com É. tanto de vivência que ela
trouxe até aí, né? E aí vem, né, acho que a reflexão que a gente traz assim, né, como esse último bloco, que é esse o peso de ser mulher, né, na nossa sociedade, né? Porque ela sofre muito, né, com esse corpo, né, esse corpo que habita, né, esse feminino, né, que vem com tanta violência, julgamento, né, o silêncio. Então, né, ela foi aprendendo que o corpo, desde muito cedo, né, o corpo ele não é um lugar seguro, né, para se habitar, né, assim, muito marcado, né, por essa dor ali, né, esse abandono familiar, né. Então, isso vai tendo é, consequências muito, né, graves assim na vida dela, junto com toda essa estrutura, né, como funciona assim de ser uma mulher que está abandonada, que está sozinha, né, vulnerável e esse aproveitamento, né, do corpo dela, né, dessa vulnerabilidade por não ter comida, não ter um teto, né, e ele, o Frank maldito, chega, né, com essa possibilidade que até então parecia uma coisa que ia ser boa, né, e aí no É. momento que ela chega lá nessa casa, ela percebe isso, né, que Uhum. não é, então fica muito marcado, assim, né, por isso, É, essa vulnerabilidade que, assim, você não tem alguém que é tipo um responsável, alguém que vai colocar limite no outro para mim, eu tenho que contar com o outro me respeitar e nem sempre o outro me respeita, né? sim, Então, assim, esse corpo da mulher, porque é da mulher, a gente não pode falar a mesma coisa de um corpo masculino, por mais que os homens também sejam abusados, sejam violentados, a gente sabe que é diferente, né? Então, ela, uma é, menina, imagina, uma menina tão jovem, que devia ter o quê? 14, 15 anos solta na rua, é. né? Então, Sabe, né, quanto tempo ela ficou na rua, né, isso. Então, assim, é o corpo que vai estar sujeito à violência mesmo. Esse aprendizado que o patriarcado nos dá, de que a gente precisa suportar toda dor em silêncio, que a gente não tem direito de dizer, né? É que tá doendo, que você tá me maltratando, a gente só tem que eu não suportar e quero, colocar né, eu não quero e colocar o nosso corpo a serviço, né? Seja para o que for, seja para ir lá buscar droga, seja para servir, né, como objeto de prazer, sim. né? Seja para suportar a violência porque a pessoa tá chapada, porque a pessoa tá drogada, tá alcoolizada, né? Sim, muito, né? Porque vem, né? Até a gente fez alguns recortes aqui, né? Ele nunca perguntou o que me deixa mais triste. Eu sempre pergunto sobre ele, o máximo que permite, mas ele nunca pergunta nada sobre mim, Uhum, né? Quando o Riley chega em casa tarde, ele não está tão chapado que eu não posso tocá-lo no escuro, me dedicar a ele com os meus dedos, fazer barulho, fazê-lo fazer coisas comigo que ele não sabe que me machucam. Tudo para apagar Mike, Brainy, Randy na porta, apagar o cinza se tornando preto dentro de mim. Nós dois somos um desastre, né? Então, né, esse lugar mesmo, né, que a gente já falou um pouquinho acima, né, de estar à disposição ali, né, uhum, totalmente, de, né, não se permitir, né, dizer não. Então, não só pela história dela, né, acho que isso fica uhum, muito marcado pela história dela, mas também, né, por toda essa estrutura social que, apesar de algumas coisas já terem mudado muito, né, ainda continuam, né, uhum. ainda existem, né, e Sim. tem muito trabalho ainda pela frente, né, Sim. para mudar isso, E né? como? E aqui a gente chega no fim da saga da nossa querida protagonista Charlie. E a gente ficou pensando numa pergunta para a gente responder, né? O que que a gente faria se essa personagem, a Charlie, fosse nossa paciente? Eu vou começar respondendo. O que eu usaria com a Charlie aí seria a perspectiva da clínica ampliada. O que é a clínica ampliada? A gente pode utilizar alguma coisa para ajudar essa pessoa em sofrimento para além da psicoterapia nas quatro paredes ou no online, né? Então, o que eu gostaria de fazer com ela a partir do momento que ela saiu da internação, que ela tivesse um acompanhamento terapêutico para que essa rede de apoio dela pudesse ser contar com esse serviço especializado, porque ela fez muito bem essa reconexão com o mundo, ela construiu a sua própria rede de apoio, mas quando o AT entra, o acompanhante terapêutico entra, essa ajuda é especializada, e isso a gente tem aqui no nosso país, nos Estados Unidos não, mas aqui a gente tem, né? Então, Sim, seria uma possibilidade para uma pessoa como a Charlie
que esse profissional acompanhasse construindo essa rede sólida de apoio para ela, né, para que ela possa se reerguer, contando com pessoas que vão realmente ajudá-la, né? E você, Lu, o que que você faria? Nossa, Mari, eu iria pela mesma lógica. Gente, para quem não sabe, já falando aqui, né, a gente falou sobre isso já lá nas redes sociais, mas a Mari, a Mari foi minha supervisora, né? E uma das coisas que eu aprendi com ela foi o AT. Então, eu seguiria pela mesma lógica, Mari, assim, a forma como a Gasparzinho se desenvolveu ali com ela na relação, né, o que ela, toda aquela psicoeducação que ela fez, faria tudo exatamente assim, Uhum, é, o como está se sentindo, né, algo que eu uhum, uso muito na clínica, então, também, né, é algo que eu me identifiquei bastante, assim, mas eu fiquei com essa vontade também, assim, de dar essa continuidade, né? De dar esse. Apesar que ela tenha dado essa disponibilidade lá, né? De mandar esses e-mails, fiquei sentindo essa falta, assim, né? De ter esse acompanhamento mesmo ali, uhum, para ela se inserir nessa sociedade novamente, né? Então, uhum, eu seguiria pela mesma lógica que tu. uhum. Né? E esse foi o nosso episódio do Elas em Cena. E gostaríamos muito do seu feedback para ajudar na construção dos nossos próximos episódios. Então, a gente quer que vocês contem pra gente o que que vocês mais gostaram. Teve algum momento, né, que vocês se emocionaram ou fez pensar, ou gostaria, assim, ver mais coisas assim desse jeito, né, desse estilo, da forma como a gente trouxe para vocês. Então, se vocês puderem deixar lá pra gente, né, nos comentários aqui. Nas nossas redes também, nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos esses lugares com o nome O Palco é Delas Podcast. E também pelo e-mail, o palco é delas podcast@gmail.com. Obrigada por estar com a gente até aqui. E lembre-se, toda história merece ser escutada, porque quando uma mulher fala, Muitas histórias ecoam. um beijo. Tchau, até a próxima!